Lei 7502. Paramos na seção 3, da licença por acidente em serviço. Artigo 99. Será licenciado com remuneração integral o funcionário acidentado em serviço. Artigo 100. Para a conceituação do acidente e da doença profissional, serão adotados os critérios da legislação social do trabalho. Parágrafo 1. Equiparam-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício do cargo. Parágrafo 2. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 101. As normas dessa seção aplicam-se também ao pessoal contratado para funções temporárias. Seção 4. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 102. Poderá ser concedida licença ao funcionário por motivo de doença do cônjuge, companheiro ou companheira, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral, consanguíneo ou afim, até o 2º grau civil, mediante comprovação médica. Parágrafo 1. A licença somente será deferida se a assistência direta do funcionário for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Parágrafo 2. A comprovação das condições previstas neste artigo, como preliminar para a concessão da licença, far-se-á mediante inspeção de saúde procedida pelo órgão médico competente que emitirá o correspondente laudo para consequente apresentação ao órgão de lotação do funcionário. Parágrafo 3. A licença de que trata este artigo será concedida com vencimento ou remuneração. Inciso 1. Integrais até 90 dias. Inciso 2. 2/3 quando excedente de 90 dias. Inciso 3. 1/3 quando superior a 120 dias e não exceder a 365 dias. Inciso 4. Sem vencimento quando exceder de 365 dias. Seção 5. Da licença à gestante, adotante e paternidade. Artigo 103. Será concedida licença à funcionária gestante ou à mãe adotiva de criança de até 1 ano de idade por 180 dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração. Artigo 103. Será concedida licença à funcionária gestante ou à mãe adotiva de criança de até 1 ano de idade por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a funcionária terá direito a mais 30 dias de repouso remunerado. Artigo 104. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a funcionária lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 105. A funcionária que adotar criança de até 12 meses de idade serão concedidos 120 dias de licença remunerada para ajustamento do adotado ao novo lar. Parágrafo único. No caso de adoção de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Artigo 106. Até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7, inciso 19 da Constituição Federal, serão concedidos 15 dias de licença paternidade para o cônjuge ou companheiro, por ocasião do nascimento ou adoção do filho. Artigo 106. Até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7, inciso 19 da Constituição Federal, serão concedidos 5 dias de licença paternidade para o cônjuge ou companheiro por ocasião do nascimento do filho. Seção 6. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 107. Poderá ser concedida licença ao funcionário para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira, funcionário público civil ou militar, para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo
dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 2. Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo, o funcionário poderá ser colocado à disposição de outro órgão público sem ônus para o município. Seção 7. Da licença para prestação do serviço militar. Artigo 108. Ao funcionário convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o funcionário terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 8. Da licença para atividade política. Artigo 109. A partir do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral e até o dia seguinte ao da eleição, o funcionário candidato a cargo eletivo fará jus à licença com remuneração integral, salvo se a legislação eleitoral dispuser em contrário. Parágrafo único. Ao funcionário público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal vigente. Seção 9. Da licença para atividade sindical. Artigo 110. É assegurado o direito à licença com remuneração ao funcionário eleito para desempenho de mandato de diretoria em confederação, federação ou sindicato representativo da sua categoria profissional. Parágrafo único. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Seção 10. Da licença-prêmio. Artigo 111. O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade e comportamento, a licença de 60 dias em cada período de 3 anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade disciplinar ou criminal. Artigo 112. Não se concederá licença-prêmio ao funcionário que, no período aquisitivo, inciso 1, sofrer penalidade disciplinar ou criminal. Inciso 2. Afastar-se do cargo em virtude de: alínea A. Licença para tratamento em pessoa da família que ultrapasse a 30 dias consecutivos ou não durante o triênio. Alínea B. Licença para tratar de interesses particulares. Alínea C. Licença por motivo de afastamento do cônjuge, companheiro ou companheira. Inciso 3. Faltar ao serviço injustificadamente mais de 6 dias durante o período aquisitivo. Artigo 113. Para efeito de aposentadoria adicional por tempo de serviço, será contado em dobro o tempo de licença-prêmio que o funcionário não houver gozado. Artigo 114. A requerimento do funcionário, a licença poderá ser gozada em períodos não inferiores a 30 dias, observada a conveniência do serviço. Parágrafo único. Deferida a licença, a administração terá o prazo de 60 dias para liberar o funcionário. Seção 11. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 115. A critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para trato de assuntos particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração. Parágrafo 1. Não poderá ser negada licença quando o afastamento for comunicado com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo 2. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do funcionário. Artigo 116. Só poderá ser concedida nova licença depois de decorridos 2 anos do término da anterior. Capítulo 5. Das férias. Artigo 117. Após 12 meses de exercício, o funcionário fará jus anualmente a 30 dias consecutivos de férias, não podendo ser levada à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo único. Em casos excepcionais, as férias poderão ser fracionadas em 2 períodos de 15 dias corridos, observado sempre o interesse do serviço. Artigo 118. O funcionário que opere direta e permanentemente com raio-x e substâncias radioativas gozará obrigatoriamente 20 dias
consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Artigo 119. As férias do pessoal integrante do grupo magistério são de 45 dias e coincidirão com os períodos das férias escolares, obedecendo às restrições regulamentares. Artigo 120. Cabe ao órgão competente organizar no mês de novembro as escalas de férias para o ano seguinte, atendendo sempre que possível à conveniência dos funcionários. Parágrafo único. Depois de programada a escala, só poderá ser modificada com a anuência do funcionário interessado e da chefia de serviço. Artigo 121. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Parágrafo único. Para os efeitos de aposentadoria e adicional de tempo de serviço, contar-se-á em dobro o período de férias não gozadas, mediante solicitação do funcionário e após deferimento pela autoridade competente. Artigo 122. Não serão interrompidas as férias em gozo, salvo por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo relevante de superior interesse público. Capítulo 6. Das concessões. Artigo 123. Sem qualquer prejuízo, poderá o funcionário ausentar-se do serviço, inciso 1, por dia para a doação de sangue. Inciso 2, até 8 dias por motivo de alínea A, casamento, alínea B, falecimento do cônjuge, companheiro ou companheira, pais, madrasta, padrasto, filhos ou enteados e irmãos. Artigo 124. Poderá ser concedido horário especial ao funcionário estudante de nível superior quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horários na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Capítulo 7. Do tempo de serviço. Artigo 125. É contado para todos os efeitos legais o tempo de serviço público prestado ao município de Belém, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Artigo 126. Considera-se como tempo de serviço prestado a órgãos dos poderes da União, estados e municípios, inclusive suas autarquias, fundações públicas e as empresas de economia mista. Artigo 127. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem este número, para efeito de aposentadoria. Artigo 128. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 123, são consideradas como efetivo exercício os afastamentos em virtude de: inciso 1, férias; inciso 2, exercício de cargo em comissão ou equivalente à sua função em órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, quando colocado regularmente à disposição. Inciso 3, desempenho do mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Inciso 4, convocação para o serviço militar. Inciso 5, requisição para o Tribunal do Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 6, missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento. E, inciso 7, licenças. A linha A gestante. A linha B, para tratamento da própria saúde, até 2 anos. A linha C, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. A linha D, prêmio. A linha E, paternidade pelo prazo de 5 dias nos termos da lei. E a linha F, licença para atividade sindical. Artigo 129. Contar-se-á, para efeito de aposentadoria e disponibilidade: inciso 1, o tempo de serviço público prestado em cargo ou função federal, estadual ou municipal.
Inciso 2. A licença para tratamento de saúde de pessoa da família do funcionário até 90 dias. Inciso 3. A licença para atividade política ou sindical. Inciso 4. Tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal antes do ingresso do funcionário no serviço público municipal. Inciso 5. Tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. Inciso 6. O tempo de serviço ativo nas Forças Armadas e Auxiliares prestado durante a paz, computando-se pelo dobro o tempo de operação real de guerra. Parágrafo 1. O tempo em que o funcionário esteve aposentado por invalidez ou indisponibilidade será apenas contado para nova aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 2. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo, função ou emprego.